Bom dia a todos, eu sou a Beatriz e hoje eu vou falar um pouquinho da história do Brasil para vocês. Com base no filme Desmundo, eu vou abordar um pouquinho da representação feminina no Brasil colonial. Todo o material teórico, o referencial teórico utilizado nessa aula vai estar disponível no link da descrição. Vai estar lá na descrição, vocês consultem para vocês conhecerem, compreenderem e dar uma lida melhor nesse material que é muito interessante. Então, ao analisar o imaginário relacionado com a representação do feminino e do masculino na época do Brasil Império, a gente percebe muitas crenças enraizadas. Foi construído um universo social que diferenciava os dois grupos. E isso eram estratégias para legitimizar o poder masculino na época, né? Masculino e da igreja, né? E eles legitimaram isso para colocar a mulher como inferior. Então os homens eram mais superiores à fé, colocando a mulher como um ser inferior que precisava de proteção, que não conseguia raciocinar devido lá às crenças religiosas, do pecado original da Eva. Então a mulher sempre tinha que estar sob a vigilância e a proteção de alguém. Assim que o Estado e a Igreja eles consideravam a mulher como um ser incapaz de tomar decisões, que precisava ficar sob vigilância. E quando elas eram enviadas a um novo mundo, elas eram obrigadas a casarem, terem filhos, serem exemplos para as mulheres, para os indígenas aqui, de como que uma mulher tinha que se comportar. Um exemplo desse é o filme Desmundo, né? Que ele mostra que as meninas vinham lá ele representa que as meninas vinham lá da Europa, chegavam aqui, eram obrigadas a casar com os homens para colonizarem a América e essas terem filhos e serem exemplos de mulheres e fazerem com que o Novo Mundo fosse um lugar parecido lá com a Europa, de boa referência, mostrando, né, a postura feminina como dona de casa, boa mulher, religiosa, seguindo todos. Assim, ao analisar o filme Desmundo, a gente percebe como que as mulheres sofriam horrores aqui na América e elas tinham ainda a responsabilidade de colonizarem o Novo Mundo, né, ao terem os seus filhos, acompanharem os seus maridos e trazerem para as indígenas uma noção assim de povo civilizado, eles transmitindo os preceitos e os conceitos religiosos lá da Europa. Então cabia à mulher nesse período um papel de submissa, de obedecer, de ser modelo e de ter que ficar sobre vigilância e obediência na fé. Então a mulher acabava nem sendo um ser humano cheio de vontade, com vontades e desejos. Ela acabava sendo uma pessoa que só obedecia e seguia os preceitos da igreja. E no filme Desmundo ele retrata, né, que as mulheres aqui na colônia eram vítimas de todo tipo de abuso sexual, violência física, psicológica. Elas sofriam diversos abusos por parte dos maridos, porque elas vinham da Europa, meninas que nem conheciam a América, né? Lugar, no caso do filme, ela é uma menina órfã, né? Que ela vem pra cá e ela tem o sonho de ser freira e ela é obrigada a casar com um homem muito nojento e ela sofre horrores aqui na América. Então ele representa, né, como que a sociedade da época permitia que o marido fosse tão abusivo com a esposa e não tivesse consequência nenhuma. Ao contrário, ela apanhava porque ela merecia, porque ela... Então, eram padrões sociais. Cabia à mulher aqui na América a casa, a religião, os filhos. Elas eram obrigadas a casarem com homens mais velhos. Elas eram tratadas muitas vezes como animais, né? E elas tinham que sempre estar sob a proteção de alguém, ou do Estado, ou da igreja, porque elas eram vistas como seres assim que não conseguiriam raciocinar, que
precisavam de alguém para cuidar delas, porque sozinhas elas poderiam fazer coisas, né, que não cabia à sociedade da época, os costumes. Agora, ao analisar a literatura, os autores que eu trago como referência para essa aula, eles falam assim que muitos padrões soavam dos costumes da época aqui na colônia, né? Visto que aqui era um novo mundo. Aqui muitas mulheres acabavam sozinhas e criavam seus filhos como mãe solteira, e essas mulheres acabavam assumindo a responsabilidade de pai e mãe, né? Porém, elas sofriam com isso, né? Porque o padrão do casamento na época era o costume. As que não eram casadas e que eram solteiras, elas sofriam muito preconceito, porque tipo, a religião, né, todos os padrões religiosos e culturais da época previu que a mulher tinha que ser casada e ter filho com o marido. E quando dissoava disso daí, elas, além de terem acumulado, né, responsabilidades de trabalhar e criar os filhos sozinhas, elas sofriam o preconceito de serem mulheres que não tinham maridos. Então, o casamento, entre as aspas, era uma vantagem, né? E essa cultura do casamento também era uma demonstração do poder da igreja, né? Porque ela disseminava que o casamento era um status religioso, né? Que uma família só era uma família consagrada se tivesse a bênção da igreja, se fossem casados, se a mulher viesse em obediência para o marido, que o marido dominasse. A igreja, assim, colocava algumas vantagens no casamento, né? O casamento com a igreja da igreja, como branco, naquela época era ser católico, branco e europeu, era o padrão da época. Então, seguir os costumes do casamento era uma vantagem, né? Então, assim, observar todo o imaginário da época, a gente consegue perceber, assim, como que os homens, eles colocavam assim em vantagem das mulheres, né? Porque eles traziam uma representação do masculino e do feminino. O homem era o colonizador, o homem podia abusar da mulher, sair com escravas, e a igreja, né, pegava e apoiava tudo isso. Por quê? Porque para a mulher o casamento era vantajoso, uma imagem de dona de casa, boa mãe. E as mulheres né, que eram abandonadas muitas vezes pelos maridos e criavam os filhos sozinhas, eram tidas como devassas, como mulheres que não se souberam se comportar num casamento. Então, assim, elas sofriam preconceito. E ao olhar todo o imaginário relacionado às mulheres naquela época, a gente percebe que a igreja e esse modelo social que foi imposto há décadas, talvez ele seja muito vigente na atualidade, né? Visto toda a violência que as mulheres sofrem e que cada dia aumenta mais, percebe-se como a nossa sociedade, assim, ela precisa evoluir, crescer, para a gente percebe, assim, analisando a sociedade atual, né, como as coisas não mudaram, como que esse discurso misógino ele continua legitimando o poder, assim, masculino e da religião. A gente conclui, assim, que talvez a nossa sociedade ainda ela tenha aquela visão, né, machista, excludente, escravista. E quando a gente acompanha as notícias, a gente percebe como que os nossos grandes líderes, né, eles atuam nessa disseminação dessa ideologia, dessas ideias de feminino como inferior, masculino como superior, religião, dizendo que porque você está lá, você é melhor. Então, assim, o olhar para o feminino, para a mulher como um ser humano autônomo, como uma pessoa que, né, pode trabalhar, pode ter ideias, pode ser um ser atuante na sociedade, ele está em construção, né? A gente evoluiu muito, mas a gente precisa cada dia estudar a história do Brasil, estudar muito para que a gente tenha uma postura bem legal diante da sociedade e conquiste o nosso espaço. Não é verdade? Então, deixe o seu like e se inscreva no canal para que eu possa continuar trazendo novas aulas para vocês, tá bom? Todo o material referencial teórico está na descrição.